Segundo o Vortex Media, o empresário Marcelo Odebrecht disse à Procuradoria-Geral da República que seu grupo empresarial mantinha um acerto ilícito com o então advogado-geral da União, Dias Toffoli, e que fazia pagamentos a ele no decorrer do segundo mandato de Lula, entre 2007 e 2009. As afirmações foram feitas nos dias 6 e 7 de maio, em depoimento autorizado pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, nos autos da petição 8319, que corre em sigilo. Esses autos contêm o HD de um computador de Marcelo Odebrecht, apreendido pela Polícia Federal em 2015. O empresário, hoje delator, prestou essas informações após ser confrontado pelos procuradores com uma série de e-mails encontrados no computador dele. Disse que um diretor da Odebrecht e um advogado ligado ao PT eram os responsáveis diretos pelo acerto e pelos pagamentos. Não soube especificar valores, nem detalhar aspectos operacionais do acerto narrado. Diante do depoimento de Marcelo Odebrecht e do teor dos e-mails encontrados de modo independente no HD dele, os procuradores do Grupo de Trabalho da Lava Jato na PGR enviaram a seus superiores pedido de abertura de inquérito por suspeita de corrupção passiva contra o atual presidente do Supremo. Ô Zé Maria, eu já passo para que você detalhe para a gente essa história. Passo rapidinho porque daqui a pouco pode surgir o ministro Alexandre de Moraes censurando essa reportagem do mesmo jeito que fez no ano passado com a reportagem da Cruzoé, que falava sobre o Dias Toffoli sendo mencionado pelo Marcelo Odebrecht como amigo do meu pai, né, Zé? Então, vai daí. Exatamente. De repente, é uma agressão ao Supremo Tribunal Federal. O Marcelo Odebrecht era chamado o príncipe, porque ele definia os rumos do país. Ele tinha controle remoto, eu chamo controle remoto, é quem domina mandatos parlamentares. Quem investe milhões em campanhas eleitorais pelo Brasil inteiro tem nas mãos ali mais do que um partido político. Tem os controles, vote assim, vote assado, né? Evidentemente em matérias de interesse da empresa. Então, o príncipe, entenda, o príncipe da corrupção, foi preso, achou que era invencível, imbatível, porque era amigo do amigo do pai, né? Enfim, foi preso, amargou cadeia, disse que não delataria ninguém e teve que se ajoelhar e assinar, sim, delação premiada. Marcelo Odebrecht não pode mentir e nem se omitir. Se ele mentir, o custo é muito alto, ele perde a possibilidade da delação premiada. Então, ele deve estar sabendo o que fala. E outra coisa, ele já tem experiência, ele não faz outra coisa a não ser prestar depoimento e pronto. Então, ele sabe do que está falando. De lá para cá, o Marcelo brigou até com o pai, saiu da empresa, foi saído da empresa, diz que ele tem um poço até aqui de mágoa, inclusive com a família, briga familiar e tudo. Então, ele sabe do que está falando e certamente terá provas ou indícios ou de como a polícia vai encontrar provas. Só que o ministro Dias Toffoli será julgado pelo Supremo, né? Pois é, né, Fiuzi? Será que isso também explica essa movimentação toda que a gente vinha assistindo nos últimos dias aí, da força-tarefa da Lava Jato com a PGR, esse atrito todo? Será que está por trás essa investigação que chega no Dias Toffoli, Fiuza? Não sei se está por trás agora. É uma informação gravíssima, né, Vitor? Gravíssima. De fato implicando o ministro Dias Toffoli num escândalo de corrupção. E vou ressalvar, é uma informação que chega, né, de investigações da Operação Lava Jato. Então, não é uma condenação e a gente não está afirmando que isso aconteceu. Mas é um dado extraído dos arquivos do Marcelo Odebrecht, né, que, como o Zé já lembrou, e você também, Vitor, foi obrigado a contar tudo, né, porque a Operação Lava Jato foi muito bem feita, fechou o cerco sobre a Odebrecht, o que tem um lado até trágico aí, porque a Odebrecht, como uma grande construtora, né, tem um aspecto aí que é serviço para o país que está perdido, porque a empresa foi sendo destruída, mas ela se autodestruiu ao entrar nesse conluio com o Lula, né? O Lula vendeu uma boa parte do Estado brasileiro para um cartel de empreiteiros, né? O Marcelo Odebrecht foi obrigado
a delatar. Ele já contou muitas coisas, como já lembrado aqui, o amigo do meu pai era o Dias Toffoli, lá na planilha, nos codinomes da Odebrecht, né? Porque era o amigo do Lula, que era o amigo do Emílio Odebrecht, que é pai do Marcelo, né? Isso ensejou um ato de censura por parte do STF contra a revista Cruzoé, que, vale lembrar, a matéria da revista não era interpretativa, não era um editorial, não era uma pensata. Ela reproduzia esse fato da investigação e chamava de amigo do meu pai, que era um codinome usado lá. Então, a gente está diante, Vitor, de uma informação gravíssima, né? Atingindo o ministro da Suprema Corte, que foi advogado do PT, do Partido dos Trabalhadores, foi assessor do José Dirceu, né, que é condenado aí a cerca de 30 anos por corrupção e está solto com a ajuda do STF. E eu sempre digo aqui, a Operação Lava Jato, nada pode detê-la. A Lava Jato ela só sucumbe por suicídio. A força-tarefa está lá, não tem Supremo que possa calar, não tem Procuradoria-Geral que possa calar, ninguém pode parar a Lava Jato. Ela é uma força-tarefa virtuosa. Ela contém um time de investigadores que desbaratou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E quem teve a curiosidade ou até a responsabilidade de ler os processos, eles são processos riquíssimos, é trágico, é terrível essa leitura, mas eles explicam cada uma das ações, por exemplo, do grupo político para nomear o diretor da Petrobras que iria roubar, para proteger esse diretor que iria roubar e todas as contrapartidas que eram dadas. Então, tem uma série aí de caminhos que estão para ser ainda percorridos pela Operação Lava Jato. Isso não é vingança contra o PT, isso é depuração institucional do Brasil, né? Essa operação veio trazer, né, veio iniciar uma desintoxicação das instituições, né, que foram aos poucos politizadas, não só pelo PT, mas que no PT esse sistema alcançou o estado da arte, que é você realmente vender o Estado a grupos privados. Então, a gente está diante realmente de uma informação gravíssima envolvendo o ministro Dias Toffoli, que terá, evidentemente, aí o amplo direito à defesa, mas a gente deseja que essa investigação, que a Lava Jato retome a sua potência máxima de investigação, de diligências, de avanço, porque nós temos tráfico de influência internacional, nós temos diversos créditos ilegais concedidos pelo BNDES, nós temos formação de laranjas multibilionários pelo PT com o dinheiro do BNDES. A Lava Jato tem isso tudo, né? Ela só precisa organizar e levar essas investigações a termo, porque isso é a verdadeira depuração porque o Brasil vai passar.